Oi pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, tudo vai depender do horário que vocês vão ver esse vídeo. Estamos aqui de volta com a nossa segunda aula e nessa segunda aula a gente vai falar do movimento hip hop, mais especificamente como acontece esse movimento de apropriação da cultura hip hop no Brasil, né? Bem, o hip hop ele pode ser entendido como uma expressão ou movimento social, artístico e política, composto por 4 elementos artísticos, que é o grafite, o break, o MC e o DJ. O MC junto com o DJ, eles compõem o rap, que é o elemento musical, né, da cultura hip hop. Para além disso, o Afrika Bambaataa, que é considerado um dos pais da cultura hip hop, ele colocou um 5º elemento no hip hop, que no caso é o conhecimento. Mas vamos lá. O hip hop ele é uma produção cultural diaspórica, estabelecida por traços de culturas e histórias de matrizes africanas ressignificadas localmente. Então, por si só, isso já propõe que em cada lugar em que o hip hop chega e aquela cultura se apropria dele, ele vai tomar características daquele espaço, daquela população, daquele grupo que assimilou essa cultura também, né? O que acontece? Aqui no Brasil, no final da década de 80, o hip hop chega através dessas trocas culturais, né? Ele é original dos Estados Unidos, ele tem seu início nos guetos, né? Dos Estados Unidos, em um contexto em que as gangues, elas guerreavam entre si por busca de espaço nessas periferias e o movimento hip hop ele surge na intenção de trazer essas brigas de gangues, que eram muitas vezes compostas por jovens em sua maioria, e trazer isso para a cultura. Então todas aquelas disputas que tinham na rua com violência entre os jovens, elas se ressignificam dentro do movimento hip hop. Então, como que passa a funcionar? As gangues começam a se transformar em grupos de hip hop, né? E aí elas começam a brigar entre si através de rimas, através de batidas, através da dança, ou mesmo através das marcações feitas em muros, né? Que eram os grafites. Bem, como eu disse, na década de 80 essa cultura chega ao Brasil e principalmente nas capitais da região sudeste, mais especificamente em São Paulo, e ali começa a se apropriar essa cena da cultura do hip hop. Ali por meados da década de 90, a gente já tem grandes grupos de rap no Brasil, porque embora a cultura hip hop ela tenha todos esses elementos, a música foi o que mais se sobressaiu, né? A música ela é mais popular, ela é mais consumida. Então ela se expandiu de forma que um dos maiores grupos de rap, eu posso dizer, do Brasil, historicamente, que é o Racionais MCs, ali pro final da década de 90, eles lançam o álbum Sobrevivendo no Inferno, que era vendido através de discos, e eles conseguem alcançar, por exemplo, a marca de 1 milhão de discos vendidos. Além de alcançar também premiação na MTV, algumas outras premiações, alcançar uma visibilidade no Brasil de maneira geral. Então o rap ele começa a tomar espaço na mídia, espaço no entretenimento, e isso é muito legal, né? Porque essa narrativa do jovem negro periférico, ela passa a se popularizar. Então, o hip hop, ele se torna um lugar onde essas pessoas são representadas, onde essa realidade das periferias, ela tá ali, né, escrita, contada. É muito interessante a gente pensar
o processo histórico, por exemplo, da construção das favelas no Brasil, né? Assim que aconteceu a abolição da escravatura, que os escravizados foram teoricamente libertos, várias dessas pessoas que ficaram... existiu um processo de abolição, mas não existiu um processo de inserção dessas pessoas na sociedade. Então, aquelas pessoas que elas foram alforriadas, né, deixaram de ser escravizadas, elas acabaram por não ter para onde ir, e aí elas migraram para as periferias mesmo das cidades, né, e é onde começa a existir a construção das favelas. Então, assim, é uma população que ela é majoritariamente negra até hoje, né? A gente percebe esses resquícios dessa época colonial. Então, é uma população majoritariamente negra que começa, em algum momento da história, a receber trabalhadores brancos também, imigrantes brancos, que chegavam ao Brasil nessa mesma situação, né? Então, a periferia ela tem essa formação de uma grande maioria negra. E aí, na hora que aparece um grupo ou grupos cantando a realidade desses espaços, cantando a realidade de um jovem negro na periferia, a percepção de que esse pensamento, de que essa vivência ela é compartilhada em vários lugares do Brasil, faz com que essa representação que está naquela letra, ela traga ouvintes, né? Porque as pessoas se sentem representadas, elas se veem naquelas histórias, elas se veem naquela narrativa. E aí existe esse processo de grande crescimento do rap no Brasil. Dos anos 90 até agora, a cultura hip hop ela vai crescendo, vai se expandindo no Brasil, vai também se caracterizando, né? E aí eu falo musicalmente, no sentido de trazer elementos da música brasileira para ela, trazer elementos da vivência brasileira, porque é muito diferente você viver num gueto dos Estados Unidos e você viver num gueto do Brasil, né? Pelas questões sociais e culturais e políticas que tudo isso engloba. Nesse sentido, quando essa cultura é apropriada no Brasil, ela cria uma característica, ela cria uma face brasileira, tanto nas suas narrativas quanto na sua construção sonora, rítmica, enfim, em todas as vertentes que possam ser pensadas ali. E aí, depois da década de 90, desses primeiros grupos, o rap, enquanto gênero musical, ele vai tomando o mercado musical, ele vai tomando a indústria cultural, ele vai se estabelecendo nesse espaço, de forma que hoje, por exemplo, temos grandes artistas do rap na mídia, temos grandes artistas do rap que estão monetizando seus trabalhos e conseguindo alcançar uma ascensão social através da cultura hip hop, através da música rap, né? E cada dia mais a gente vê essas representações. Hoje, não só pelo rap, a gente tem o funk também, que surge e vai se constituindo mais ou menos ali junto com o rap. E aqui vale lembrar também que essa questão da popularização da internet, das pessoas terem acesso à internet no Brasil, elas tornam a música menos refém de um mercado que a gente tinha antes, que era o mercado das gravadoras, por exemplo. Era necessário você estar numa gravadora para você conseguir fazer as pessoas ouvirem suas músicas, porque tinha que fazer um disco, tinha que vender esse disco para ir vender um show e para ir ter esse retorno. Hoje a gente tem a internet, a gente tem as plataformas de streaming, YouTube, Spotify, Deezer, e você produz o seu som. A gente pensar no rap, por exemplo, é uma música que ela tem um custo mais baixo para ser produzido, uma vez que as bases são produzidas no computador, né? Então, assim, a época que o dólar estava mais barato no Brasil também ajudou muito, porque as pessoas conseguiram ter acesso aos aparelhos para produzir a música com mais facilidade. Por o dólar estar em baixa, né? A gente conseguia comprar esses aparelhos, conseguia produzir música com qualidade de mercado, colocar na internet, e isso ajudou muito na popularização desse ritmo, né?
Então, assim, basicamente é isso. É uma cultura que ela é apropriada no Brasil, mas que pela narrativa dela contemplar a grande parte da população, representar a grande parte da população, ela tem um alcance de público muito interessante. E aí, quando a gente vai perceber isso no nosso contexto especificamente, de ser, por exemplo, uma cidade do interior de Minas, é muito interessante, porque a gente vê que esse ritmo ele chega em todos os lugares. Então, assim, a gente tem hoje em Mariana diversos MCs, diversos DJs, diversos b-boys, b-girls, diversos grafiteiros e grafiteiras. Então, assim, é uma cultura que acontece nesse espaço e acontece de uma forma muito pontual. E aí é muito da hora que, assim, se pensando, por exemplo, na primeira aula que a gente teve, que a gente tratou do barroco, a gente percebe que existiu exatamente esse movimento. O barroco, ele chega ao Brasil, o Brasil apropria-se da arte barroca e cria a partir daquela arte sua identidade, tal qual a gente percebe que aconteceu com o rap. E é muito mais interessante a gente pensar em como uma cidade que tem essa história colonial, essa pegada colonial muito forte, que tem essa arte que é o barroco, ela também recebe o rap, ela também se apropria do rap e reconstrói isso de acordo com a vivência desse meio mesmo. E aí a gente chega no ponto, né? Que é a Batalha das Gerais. Hoje é um movimento muito expressivo. E aí eu digo de maneira geral, não é nem para nossa cidade especificamente. Nós somos um movimento, e aí eu falo que nós somos, porque eu também sou uma pessoa do coletivo. Também faço a batalha acontecer. E todas as pessoas que também não são desse coletivo, que vêm, que participam, que rimam, que fomentam a cultura de alguma forma, também é Batalha das Gerais. A gente é uma batalha que hoje a gente pode se afirmar a segunda maior de Minas Gerais. Sendo que a primeira é o duelo de MCs, que na verdade é um dos maiores eventos de rap a céu aberto da América Latina. Ele acontece em Belo Horizonte. Ele se iniciou ali debaixo do viaduto Santa Teresa às sextas-feiras à noite. Com o tempo e algumas questões da prefeitura, ele passou para domingo. Agora não está acontecendo, evidentemente, né? Porque a gente está no meio de uma pandemia, assim como a Batalha das Gerais não está acontecendo. Mas trouxe essa característica de estar ali no centro de Belo Horizonte e reunir vários jovens das periferias da cidade. Então, quando a gente constrói a Batalha das Gerais e a gente coloca a importância desse movimento acontecer, por exemplo, no centro da nossa cidade, a gente está pensando exatamente nessa característica que é muito, muito comum a se pensar os movimentos da cultura hip hop, que é abraçar toda a juventude da cidade, inclusive e principalmente a das periferias, e colocarem elas nessa troca cultural no centro. A Batalha das Gerais está aí desde 2014, né? Acontecendo na cidade. E dali saíram vários artistas, saíram vários MCs, saíram vários DJs, produtores musicais, a galera do audiovisual, que é muito da hora, a galera da dança tá sempre por lá, a galera do grafite tá sempre por lá. Então é um lugar em que essa cultura acontece. E o mais legal de se pensar isso tudo é quando a gente pensa nas batalhas acontecendo naquele espaço. É quando a gente pensa dos MCs saindo daquele espaço de batalha e produzindo música para além daquele espaço. E como que essa característica de Mariana, sejam as gírias, sejam as formas de conversar, sejam as vivências do dia a dia, elas estão presentes nessas músicas. Como que o dia a dia, a cena da nossa cidade, ela tá presente nessas músicas, ela tá presente nessas composições, ela tá presente nessas batalhas. Então, assim, tal qual o barroco, que nós falamos dele na primeira aula, o hip hop, ele passa a ser apropriado com uma identidade própria desse espaço, própria desse local, desse meio.
E é muito legal, porque ali a gente consegue trocar uma ideia com a galera, né? Para além de todo o movimento artístico e cultural que está acontecendo, tem essa parte social. É muito legal, assim, a gente pensar que a gente tem um centro histórico grandemente construído por mãos de negros e negras, pessoas que eram escravizadas na época colonial. Então, se a gente for pensar as igrejas, se a gente for pensar os pontos turísticos, se a gente for pensar as próprias ruas, tudo aquilo foi construído por mãos negras. E existe uma dificuldade da população negra e periférica que está aí nas partes mais externas ao centro, não terem um reconhecimento com aquele espaço muitas vezes, não se sentirem à vontade naquele espaço muitas vezes. Então, quando a gente coloca um movimento no centro, em que essa juventude ela se desloca daquele lugar e vai até o centro e tem contato com esse espaço, e tem contato com essas construções, que entende que aquilo também é um patrimônio deles e delas, uma vez que foram construídos pelos nossos ancestrais, e que é muito importante dizer, eu acho que eu disse isso na primeira aula, mas vale a pena pontuar, que não foi só mão de obra. Esse movimento de se colocar uma pedra em cima da outra, de se pensar uma construção que foi feita há séculos e está aí até hoje, isso tudo vem também de uma herança africana, de uma inteligência africana, que nos permite ter uma construção dessa até hoje, que nos permite ter minas para visitação até hoje na cidade, por exemplo, minas que têm túneis por dentro, mas que não caem. Aquilo são técnicas que foram trazidas de África e que foram aplicadas tanto na construção desses patrimônios quanto no sistema de mineração, né? De extração de ouro que aconteceu na época colonial. Então é isso, pessoal. Na próxima aula, a terceira aula, a gente vai voltar, vai falar mais especificamente de como acontece essa troca, essa apropriação cultural em Mariana, de como ela apresenta essas características tão profundamente, né? E de como esse sujeito negro, para além dele colaborar no sentido das construções, no sentido da mão de obra, no sentido da inteligência africana, ele segue por todos esses séculos sendo um personagem assim indispensável para a construção cultural da nossa cidade. Passamos pelo Barroco, que foi uma das primeiras expressões artísticas reconhecidamente genuína brasileira, com essas características do sujeito brasileiro. E agora a gente veio e deu uma olhadinha em como rolou essa apropriação também do hip hop no nosso país, né? E é interessante a gente pensar que essa identificação que rolou lá no final dos anos 80, início dos anos 90, que permitiu essa ascensão do movimento hip hop, que permitiu essa ascensão do rap enquanto gênero musical, ela continua acontecendo até hoje. Porque na medida que essas pessoas elas vão tendo um lugar de fala e a juventude vai reconhecendo esse discurso, vai se apropriando desse discurso, vai se assimilando desse discurso, a gente só torna essa cultura mais pulsante e evidente, forte, né, pra gente. Porque a gente vai reconstruindo, a gente vai reapropriando. E quando eu digo isso, eu digo em vários sentidos. A gente tinha nas primeiras gravações de rap, o rap estava ali muito no boom bap, num gênero específico, num estilo específico de batida, num estilo específico de rima. E todos esses anos, essas coisas elas vão se adaptando. Hoje a gente tem o grime, hoje a gente tem o trap, a gente vai tendo várias qual que é a palavra? Enfim, a gente vai tendo várias bifurcações, várias opções de se criar esse ritmo, de se criar esse gênero. E todas essas possibilidades, elas deixam a nossa cultura mais forte, a nossa cultura mais firme, né? E mais pulsante, mais existente. E perceber um movimento
tão contemporâneo, né? Ainda pode-se dizer que o hip hop é contemporâneo, ele segue sendo, ele segue se renovando, segue se adaptando, conversando com esse ambiente tão colonial, esse ambiente barroco, né? E essas duas coisas acontecendo no mesmo espaço, acontecendo no mesmo meio, essas duas expressões artísticas acontecendo em um mesmo espaço, e se perceber que todas essas construções elas tiveram uma imensa participação e responsabilidade dos sujeitos e sujeitas negras. Isso continua acontecendo até hoje, mesmo porque vale lembrar, os lugares em que existiu extração e mineração, extração de ouro e que existiu mineração, foram locais em que foram trazidos muitas pessoas escravizadas. Então a gente tem até hoje essa característica, né? A gente consegue perceber isso na nossa vizinha Ouro Preto também, consegue perceber em Mariana, que são lugares onde muito mais que a metade da população, ela é composta por pessoas pretas e pardas. Então, assim, ver essa cultura acontecendo, toda essa responsabilidade que a população negra tem e na construção desses movimentos culturais, e aqui eu fiz um recorte de 2 especificamente, a gente conseguiria citar muitos outros que são muito presentes da nossa região e que também tem essa grande contribuição desses povos negros, né? Dos nossos ancestrais, que a gente foi pegando isso e estamos aí até hoje, por exemplo, construindo esse movimento lindo que é a Batalha das Gerais. Pessoal, acho que por hoje é isso. Na nossa terceira aula a gente volta para falar mais especificamente de como esses movimentos artísticos e culturais eles conversam na nossa cidade, como que a população negra é importantíssima na construção da identidade do marianense, da arte marianense, dos próprios jeitos, da própria maneira de ver a vida, de levar a vida, como tudo isso vem dessa construção e a gente permanece construindo e reconstruindo isso, principalmente por meio da arte e da cultura. Então é isso, espero vocês na próxima aula, que vai ser a última, por sinal, e muito obrigado por terem vindo ver essa aula, e a gente se fala logo menos.